Hoje o nosso foco é uma decisão bem importante individual do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. Foi agora dia 16 de julho de 2025 e ela mexeu com as regras do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Uma coisa que, olha, afeta muita transação por aí. Exatamente. E a gente vai analisar essa decisão monocrática que, na prática, foi uma arbitragem numa briga, né? Entre executivo e legislativo sobre esse aumento do imposto. Isso. Vamos ver o que o decreto presidencial original manteve e o que caiu fora. Certo. Então a ideia aqui é entender os pontos principais, né? O que muda com essa decisão do Moraes? Porque ela é considerada tão significativa assim, até para a relação entre os poderes. E claro, o que isso significa na prática para o bolso das pessoas e para a arrecadação do governo. Perfeito. Começando pelo essencial. A decisão do Moraes, ela restabeleceu quase todo o decreto do governo que aumentava o IOF. Ou seja, várias alíquotas subiram mesmo. E quais foram esses aumentos que ele confirmou? O que subiu de fato? Olha, pontos bem relevantes foram mantidos, sim. A alíquota do IOF câmbio, por exemplo, foi para 13,5%. Isso pega compra de moeda, cartão internacional... Exato. Compra de moeda estrangeira, gastos no cartão fora do país, remessas para o exterior, tudo isso. E também validou as novas alíquotas anuais para empréstimos. Certo. O teto ficou em 3,38% ao ano para pessoa jurídica e 1,95% ao ano para empresas do Simples Nacional. Além dessas operações mais comuns de câmbio e crédito, teve mais coisa afetada, né? Outros instrumentos financeiros. Precisamente. A decisão também confirmou aquela incidência de 5% sobre aportes em planos de previdência tipo VGBL. Aquele para aposentadoria? Isso, mas só para valores maiores que passem de R$300 mil por ano, isso até o fim de 2025, ou R$600 mil por ano em 2026. Entendi. Mas teve um ponto bem específico que o ministro não deixou passar, certo? O tal do risco sacado. O que foi isso? Sim, exatamente. A cobrança de IOF sobre as operações de risco sacado, essa ele vetou. E o que é o risco sacado? Para quem não lembra. É aquela operação, sabe, onde um fornecedor recebe o dinheiro antes de um banco, baseado numa nota fiscal de uma compra feita por uma grande empresa. Sim. Antecipação de recebíveis. Isso. E a justificativa do ministro foi que essa operação, pela natureza dela, não se encaixa bem na definição legal do que é uma operação de crédito, que geralmente é um empréstimo mais direto, né? Entendi. Por isso ele considerou inconstitucional cobrar IOF dessa forma. Essa justificativa pro risco sacado parece bem técnica, né? Será que isso não abre margem para discutir outras coisas? O que é ou não é operação de crédito para o IOF? Olha, é uma possibilidade, sim. Essa interpretação da natureza das operações financeiras é sempre um campo fértil para debate jurídico, né? Mas o ponto central da decisão do Moraes acho que foi até mais amplo. Como assim? Ele suspendeu as duas coisas. O decreto do Executivo, que aumentava o imposto, e a resolução do Congresso que tinha derrubado esse decreto. Basicamente, ele colocou o STF como o árbitro final desse impasse todo. Olha só. E essa jogada de suspender os dois lados, Executivo e Legislativo, isso realmente reforça o papel do STF nessas disputas, né? É algo notável. Sem dúvida. O argumento constitucional que ele usou foi que o Executivo tem sim o poder de ajustar alíquotas do IOF por decreto, desde que, claro, respeite os limites da lei. Certo. Foi essa a base para ele liberar quase todo o aumento que o governo queria, com aquela exceção que a gente já falou do risco sacado. E do ponto de vista financeiro, qual o tamanho desse impacto? Estamos falando de quanto dinheiro? Os números são grandes, viu? A estimativa é de arrecadar 12 bilhões de reais a mais ainda em 2025. Nossa. E 31,2 bilhões em 2026. Por outro lado, o veto ao IOF no risco sacado significa que o governo deixa de arrecadar uns 450 milhões em 2025 e 3,5 bilhões em 2026. É uma diferença considerável também. É, sim. E o governo, claro, diz que essa arrecadação extra é fundamental para o equilíbrio das contas, para o arcabouço fiscal. Imagino que as reações foram
bem diversas. Com certeza. O governo, né, pela Fazenda e pela AGU, que é o jurídico do governo, eles comemoraram. Viram como uma defesa do poder do executivo. O mercado financeiro, por sua vez, comentou mais a eficiência do IOF para arrecadar rápido. É o imposto que entra logo no caixa. Sim, efeito imediato. Exato. Já no Congresso, a oposição, claro, criticou aquele argumento de que o STF estaria invadindo a competência do Legislativo. Então, na prática, como fica agora? Essas novas alíquotas já estão valendo? O que acontece? Sim, a decisão tem efeito imediato e retroativo, inclusive. As novas alíquotas já estão em vigor. Já estão valendo. Exato. O próximo passo agora é muito importante. Essa decisão individual, monocrática, vai ser analisada por todo o plenário do STF. Isso está previsto para agosto. Ah, então ainda pode mudar. Pode, só aí a gente vai ter a posição final da Corte. Mas, enquanto isso, mesmo que o Congresso discuta outras coisas, o que vale é o aumento do IOF. Essa é a realidade no momento. Entendi. Então, para a gente resumir, temos uma decisão de um ministro do STF que validou a maior parte de um aumento de imposto proposto pelo governo, mesmo com a resistência do Congresso. Teve uma exceção técnica importante, o risco sacado, e a palavra final ainda vai ser do plenário do STF. Exatamente isso. E essa decisão ela acaba mostrando bem o protagonismo do judiciário nesses temas fiscais, que são complexos e têm um impacto econômico enorme, né? Pois é. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Até que ponto uma decisão como essa consolida ou até expande o papel do STF como esse árbitro final em políticas públicas, principalmente as econômicas? E o que isso significa para o debate maior sobre os limites da judicialização aqui no Brasil? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.